A competência para lidar com a informação na sociedade da aprendizagem. Na sociedade atual, é crucial ter a capacidade de lidar com informações de forma rápida e flexível. Isso inclui acessar, avaliar, gerenciar e organizar as informações disponíveis. É necessário saber onde procurar e como distinguir entre o relevante e o irrelevante, o verdadeiro e o fraudulento. Os indivíduos devem organizar a informação para se adaptar às suas necessidades, usando sua mente interpretativa, seletiva, sistematizadora e criativa. Essa abundância de informações requer uma nova abordagem na relação entre os professores e o aluno e também com o conhecimento. Os alunos não devem ser mais apenas receptores passivos, e os professores devem ir além de simples transmissores de conhecimento acumulado. O professor continua a desempenhar o papel de mediador, mas agora de forma mais dinâmica e não linear. Antes de discutir o papel dos professores e dos alunos, é crucial abordar uma necessidade fundamental na educação atual. É imprescindível criar condições, tanto nas escolas quanto nas comunidades, para garantir que todos tenham acesso à informação e não sejam marginalizados por sua falta. Isso envolve compensar a falta de acesso a fontes de informação que possam existir dentro das famílias. No entanto, isso por si só não é o suficiente. É necessário reorganizar o trabalho escolar, promovendo a colaboração entre os alunos, ajustando os horários para permitir tempo para a pesquisa e estabelecendo verdadeiras comunidades de aprendizagem. Portanto, além dos alunos e dos professores, é crucial considerar o papel da escola na facilitação do trabalho escolar. Vamos começar examinando o papel dos alunos. Os alunos na sociedade da aprendizagem. Na sociedade que aprende e se desenvolve, o ser aluno é um ser aprendente, em condições de interação com as oportunidades que o mundo oferece. Mais do que isso, é aprender a ser aprendente ao longo da vida. O aluno deve assumir como um ser, mente em um corpo com alma, que observa o mundo e a si mesmo, questiona e busca atribuir sentido aos objetos, aos acontecimentos e às suas interações. Ele deve se convencer de que precisa buscar o conhecimento, buscando ajuda em livros, em discussões, conversas, reflexões e, claro, com o professor. Ele confia no professor, a quem a sociedade entrega a missão de orientá-lo nessa jornada. No entanto, é ele quem deve descobrir o prazer de ser uma mente ativa e não apenas receptiva. Por trás desse modelo está a abordagem pedagógica construtivista e sociocultural. A aprendizagem é um caminho para compreender gradualmente melhor o mundo em que vivemos e saber utilizar nossos recursos para agir nele. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso. Muitas das competências exigidas hoje são difíceis de ensinar. No entanto, precisam ser desenvolvidas. Apesar de se referir ao ensino superior, a autora compartilha um trecho que escreveu com José Tavares em 1995. Na sociedade em evolução, a aprendizagem precisa ser mais ativa, responsável e baseada na experiência. Isso envolve promover atitudes autônomas de diálogo e colaborativas, incentivando a investigação, descoberta e construção do conhecimento. Valorizamos a criação de ambientes estimulantes para aprender e o desenvolvimento da criatividade e inovação. Também destacamos a importância da reflexão e autonomia na educação. Devemos considerar onde a aprendizagem ocorre e repensar o papel do professor. Conforme citado por Carreira em 2000, a sala de aula não é mais apenas um espaço de transmissão de conhecimento, mas sim um ambiente onde se busca e produz conhecimento. Essa abordagem de escolarização implica utilizar estratégias de aprendizagem centradas no aluno, promovendo sua capacidade de aprender por conta própria e em colaboração com os outros.
Isso confere poder ao aluno, responsabilizando-o e automatizando-o, contribuindo assim para uma democratização do processo educacional. Os 3 estudos de pesquisa-ação realizados em Portugal no ensino secundário buscaram desenvolver a autonomia dos alunos por meio de atividades que os incentivaram a ser aprendentes ativos. Sob orientação do autor, esses estudos visavam aproximar a escola da vida real, promover a autoaprendizagem e fortalecer a autoestima dos alunos. Em resumo, as atividades didáticas realizadas pelos alunos. Uma reflexão sobre o que já sabiam e precisavam aprender para realizar a atividade. Pesquisa pessoal para adquirir conhecimento. Trabalho colaborativo entre os alunos. Orientação na sistematização do conhecimento adquirido. Reflexão individual e compartilhada sobre a tarefa realizada e os processos de aprendizagem envolvidos. Suporte do professor como uma fonte de conhecimento e regulação da aprendizagem. Como resultado das intervenções, os alunos apresentaram uma mudança de atitude em relação à aprendizagem, afastando-se de uma pedagogia baseada na dependência e aproximando-se de uma pedagogia da autonomia. Passaram a depender menos do professor, tornando-se mais autodeterminados, desenvolveram uma maior consciência crítica, mostraram-se mais responsivos aos contextos, valorizaram mais as suas capacidades próprias e experimentaram um senso de prazer ao perceber o seu próprio progresso. No entanto, os professores pesquisadores destacaram a dificuldade inicial em envolver os alunos na reflexão, já que estavam habituados a simplesmente reproduzir o que era ensinado. Numa das experiências relatadas, as atividades da pesquisa individual e colaborativa dos alunos para lidarem com as dificuldades de um texto proposto para leitura se tornaram elementos de emancipação, permitindo que encontrassem seu próprio caminho. Isso transformou radicalmente a sala de aula, que passou a ser um espaço de construção e processamento de conhecimento, e não apenas de transmissão e avaliação. Parte do trabalho foi feito na biblioteca, indicando que ela pode promover uma mudança qualitativa na lógica da escola de acumulação para a produção de conhecimento. O professor pesquisador observou ainda mudanças nos contextos físicos e psicológicos, ainda como nas condições de aprendizagem, que se tornaram mais favoráveis e informais, com uma circulação substancial de informação diversas, de forma ativa e compartilhada. Houve também o desenvolvimento do espírito científico, do interesse pelo conhecimento, da criatividade e do sentido de responsabilidade entre os alunos. Nessas intervenções, os alunos passaram a definir seus próprios objetivos e a se esforçar para alcançá-los, deixando de ser apenas sujeitos de projetos externos para se tornar sujeitos ativos. Além disso, ampliaram sua capacidade cognitiva e metacognitiva ao questionarem-se e determinarem o conhecimento necessário para resolver as dificuldades que enfrentavam. Essas intervenções resultaram na criação de comunidades de aprendizagem, onde os alunos adotaram uma postura de pesquisa colaborativa para resolver as tarefas ou os problemas. Essa capacidade de interagir com o conhecimento de forma autônoma, flexível e criativa, ela é essencial para lidar com um mundo supercomplexo e incerto. Os professores na sociedade da aprendizagem. Colocando o foco no aluno como sujeito que aprende, surge a questão sobre o papel dos professores. O objetivo principal é criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem, além de estimular e confiar nas capacidades individuais dos alunos para aprender. Esse foi o centro de um dos estudos mencionados, intitulado Gestão Flexível do Currículo, o desenvolvimento do eu afetivo do aluno. Para essa professora, aprender a ser aluno é crucial para adquirir conhecimento, habilidades e conviver com os outros, os quais são os 4 pilares da educação, segundo Delors. Não é necessário declarar morte do professor. Pelo contrário, na era da informação, ele desempenha um papel fundamental como guia na jornada no rumo do conhecimento. É verdade que, hoje, o conhecimento está disponível em diversas formas e lugares, mas o momento da instrução é essencial para explicá-lo, revelar sua evolução histórica e preparar sua compreensão crítica. O conhecimento está na escola, um local privilegiado para iniciações, sistematizações, discussões críticas e avaliações informadas. Os professores são organizadores e facilitadores da aprendizagem, não apenas transmissores do conhecimento.
Um dos professores pesquisadores mencionados destaca que as escolas e os professores não estão preparados para o trabalho exigido hoje devido aos novos papéis atribuídos a eles. Portanto, é crucial que os professores repensem os seus papéis. Embora continuem sendo fontes de informação, deve reconhecer que são apenas um entre muitas outras. Eles precisam entender a diversidade de necessidade dos alunos em relação à informação. Alguns alunos podem não precisar tanto do conteúdo informativo dos professores, mas ainda necessitam de orientação no processo de compreensão crítica. No entanto, outros alunos podem precisar tanto da substância quanto do processo informativo fornecido pelo professor. Para se manterem atualizados, os professores precisam urgentemente de se recontextualizar em sua identidade e responsabilidade profissional. Assim como procuram desenvolver habilidades e atitudes em seus alunos, os professores também devem se ver como participantes em um processo constante de autoaprendizagem e desenvolvimento profissional. Deve-se aspirar a ser um professor reflexivo em uma comunidade profissional reflexiva. O grande desafio para os professores será ajudar os alunos, futuros cidadãos, a desenvolverem a capacidade de trabalhar de forma autônoma e colaborativa, além de um espírito crítico. No entanto, é importante ressaltar que o espírito crítico não se desenvolve por meio de palestras expositivas. Ele se desenvolve no diálogo, no confronto de ideias e práticas, na capacidade de ouvir o outro e a si mesmo e na capacidade de autocrítica. Tudo isso só é possível em um ambiente de aceitação compreensiva, o que não deve ser confundido com uma perda permissiva de autoridade do professor e da escola. Pelo contrário, ter um senso de liberdade e reconhecer seus limites demonstra um espírito crítico e uma responsabilidade social. A escola na sociedade da aprendizagem. As mudanças que temos vindo a falar não se situam apenas no nível dos alunos e dos professores. Eles se estendem também ao nível da organização escolar. Essa alteração dos processos de aprendizagem implica também uma nova organização da escola, com tempos e lugares diferenciados não só para estar em aulas de grande grupo, mas também para trabalhar em pequenos grupos ou isoladamente, com um acesso facilitado tanto a livros, revistas, quanto a computadores, bases de dados e aos serviços da internet. Cabe aqui referir o relato de outra intervenção, desta vez em nível escolar, em uma escola secundária no norte de Portugal. O artigo da autora Mamed apresenta uma ideia de um centro de aprendizagem na escola. A ideia surgiu após a análise dos resultados obtidos dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Os resultados revelaram uma grande porcentagem de alunos com insucesso em um número elevado de disciplinas. No relatório da avaliação, podia ler-se que, ao entrarem na escola, a maioria dos alunos mostravam-se totalmente dependente dos professores, isto é, encara a aprendizagem como um processo passivo, limitando-se a realizar tarefas que lhes são propostas. Além disso, apresenta níveis de conhecimentos diferenciados, não têm hábitos de estudo e não sabem sequer como estudar. Como estava diagnosticado desde anos atrás, a escola poderia responder com o habitual: a culpa não é nossa, não podemos fazer. Nessa situação, um grupo de professores entendeu que uma solução passava pela criação de condições que permitissem os alunos aprender a aprender, seguindo os seus ritmos, seus interesses e necessidades, tentando desenvolver a sua autonomia na aprendizagem e assumir um papel ativo e responsável. O desenvolvimento dessas atividades pressupunha uma abordagem em sala de aula que se afastasse da pedagogia da dependência, mas também atividades curriculares complementares fora da sala de aula. Nesse sentido, criaram um centro de grupo que conceberam como um espaço pedagógico multidisciplinar. O centro foi estruturado da seguinte forma: área de lazer, destinada a desenvolver o gosto pela leitura e pelo cinema de qualidade. Área de informática, onde os alunos poderiam navegar na internet ou aprender com programas. Biblioteca, espaço para estudo, pesquisa e elaboração de trabalhos. Centro de recursos, onde os alunos podiam encontrar materiais de estudo e contar com professores disponíveis para atuarem como tutores da sua aprendizagem. Para alcançar os objetivos, duas condições eram essenciais desde o início: uma boa organização dos espaços e recursos e uma sólida formação dos professores e tutores.
O Conselho Executivo proporcionou os espaços necessários, enquanto a equipe promotora desenvolveu um programa de formação para os docentes focado em 3 aspectos: conhecimento dos princípios da psicologia humanista, desenvolvimento de materiais que promovessem a autonomia, formação para uma tutoria libertadora e não transmissiva. Inicialmente, a frequência do centro pelos alunos era facultativa, e após 2 anos de funcionamento, a avaliação apontou a seguinte conclusão: os alunos que frequentavam o centro consideravam-no muito útil para sua aprendizagem, mas uma grande porcentagem dos alunos da escola não o frequentava. Muitos dos professores mantinham-se alienados do centro, não o frequentando também. O centro estava claramente subaproveitado. A autora comenta: para que os alunos se dirigissem voluntariamente ao centro, era necessário que tivessem já desenvolvido capacidade de iniciativa e responsabilização em relação à sua aprendizagem ou que fossem estimulados pelos professores, o que não acontecia. Apesar disso, o grupo promotor continuava a acreditar na potencialidade da estratégia. A direção da escola tornou mais explícito o seu apoio. Por decisão do conselho, os professores passaram a aconselhar os alunos com dificuldades a procurar ajuda no centro. Com essas medidas, o horário de funcionamento pôde passar de ser praticamente contínuo e a grande frequência dos alunos trouxe até falta de espaço. Termina esse relato com a preocupação expressa pela autora. Continuamos a pensar que o princípio da qualidade se devia sobrepor ao da quantidade, e receamos que o centro de aprendizagem venha a se tornar um grande centro de explicação. Mas o presidente do Conselho Executivo acha que devagar se vai ao longe e pouco a pouco acabaremos por conquistar todo o pessoal docente para a nossa causa. De uma maneira geral, direi que as escolas ainda não compreenderam que também elas têm que se repensar. Permanecer na atitude negativa de se sentirem devastadas ou mal compreendidas ou mal amadas, ultrapassadas e também imitáveis. Para concluir, retoma a convicção de Morin de que é necessário organizar o pensamento para compreender e agir. Essa ideia deve ser incorporada nos paradigmas da formação das pessoas e também no funcionamento das instituições. Esta é a mensagem essencial, pois o resto são apenas ferramentas úteis, porém secundárias. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso!